Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Amém, irmãos? Aleluia. Podem sentar por um momento, por gentileza. Glória a Deus. Quando se trata de um tema tão importante como esse, o homem provedor. Nós já pensamos de imediato sobre tudo aquilo que nós precisamos, que nos sustenta, que nos ampara, que nos protege. Nós pensamos em valores, dinheiro, alimento. Nós pensamos nisso, é natural, e realmente precisamos de tudo isso. Mas, pensando muito e orando, buscando a Deus sobre esse assunto, é muito mais além do que nós precisamos, do que nós temos em mãos, do que nós vamos alcançar. Ser provedor, irmãos, está incluso a tudo isso que eu falei, mas está também muito distante de tudo isso que é o nosso real valor diário, de termos o alimento, de termos os valores financeiros, aonde é uma pergunta que não existe, você quer dinheiro ou você precisa de dinheiro? Essa pergunta não existe. É natural que todos nós queremos e precisamos de dinheiro. E quando se trata de provisão, de provedor, é direcionado realmente esse primeiro ponto, de termos esse suprimento da parte de Deus, onde é confiado a cada homem e a cada mulher também. E muito alegre estou por estar neste momento falando sobre esse assunto. Por um momento, perguntei a Deus, Senhor, mas é tão importante falar sobre esse assunto, é tão grande, tão poderoso, e eu quero realmente falar dentro daquilo que o Senhor quer nos ajudar, daquilo que o Senhor tem para nós. E diversos pontos e assuntos que nós podemos falar sobre provisão. Mas orando a Deus e buscando o Senhor sobre esse valor tão importante, Ele nos deu uma direção e eu quero compartilhar contigo. Primeiramente, irmãos, antes de entrar aqui no conteúdo, eu quero dizer a vocês que quando se trata da minha vida, da minha existência, sobre esse assunto da provisão, eu nunca tive dúvida e nunca tive nenhuma insegurança sobre esse assunto. Até mesmo antes de ser cristão, sim, eu nunca pensei que sairia tão bem sobre essa questão da provisão, de ser cuidado por Deus e de continuar sendo cuidado por Ele. Eu não sei o que houve com o retorno aí, mas está bem barulhento. Então, na minha parte, eu fiquei tranquilo, porque realmente eu posso falar sobre esse assunto com propriedade. Irmãos, em toda a nossa história da humanidade, da criação, nós temos tantos relatos, registros na Bíblia sobre esse grande assunto da provisão. E, naturalmente, que todos nós precisamos assumir essa responsabilidade de ser o provedor. E eu quero começar contigo falando sobre a importância e a lista grande dessa grande necessidade, desse assunto tão profundo, que é ter coisas, que é ter o sustento e manter esse sustento, proteger essas verdades que Deus confiou em nós. E eu faço uma pergunta para vocês. Hoje, nesse momento, o seu entendimento sobre ser o provedor, ou se você ainda não é o provedor, no sentido do compromisso de família, casamento, compromisso com os pais, que também é uma responsabilidade do filho, depois que cresce, cuidar dos pais que já estão idosos, já estão velhos. E nós precisamos ser aqueles que vamos ter a provisão para eles. Não falando exatamente sobre valores, dinheiro, essa questão, mas a provisão importante que Deus realmente confiou no homem. E qual seria essa provisão?
é o propósito de Deus. Quando se trata de provisão, está falando bem claro Deus para mim e para você, que é um propósito que Ele confiou em cada um de nós. Todos nós temos esse compromisso e responsabilidade que Deus confiou do propósito que Ele traçou para nós. Muitas das vezes, você se pergunta por que não está dando certo os seus planos, os teus sonhos e aquilo que você tanto projetou e você enxergou acontecendo, mas não aconteceu. Muitas das vezes você entra até em crise e preocupação, ao ponto até mesmo de desistir mais ainda do projeto e do plano que você tanto sonhou. Por que isso acontece? Por que nós passamos por esses relances de dúvidas? Exatamente é o assunto que nós queremos tratar nessa noite. O Senhor Jesus, ele foi questionado e ele respondeu essas questões. Uma delas, principal, foi quando perguntaram a ele sobre quais seria o mandamento mais importante que o Senhor Deus deixou para o homem. E o Senhor Jesus deixou bem claro que existem 2 grandes mandamentos. E eu quero ler esse texto contigo e eu quero que você acompanhe. Esse texto que nós vamos ler, ele começa no Salmos 1, sobre os 2 grandes mandamentos. Então você pode abrir a sua Bíblia no Salmos 1 e nós vamos ler esse texto. E uma coisa aconteceu comigo, que eu saí de casa rápido, correndo, e esqueci o meu óculos. Por isso eu vou ler aqui na tela do celular, que é muito mais fácil para enxergar. Salmos 1, nós vamos encontrar esse compromisso de assumir esses 2 grandes mandamentos. E começa da seguinte forma, o texto: bem-aventurado o homem, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele continua dizendo: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha de um lado para o outro. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que nós podemos relacionar sobre esses 2 grandes mandamentos lendo esse texto? Aqui está sendo muito bem claro o lugar, a postura e o comportamento que nós, homens, precisamos tomar e assumir. Muitas das vezes você pode olhar para esse texto e ler ele de forma muito tranquila, sem peso, sem nenhum tipo de dor no coração, ou de assumir a responsabilidade ao qual ele confia. É um grande mandamento sobre o assunto do caráter, do comportamento, e de onde nós vamos estar e como nós vamos nos envolver, até com pessoas e com maneira de sermos. Quando se trata de sermos essas pessoas que o Senhor nos chama como responsabilidade, Ele nos garante que nós seremos como árvores plantadas à beira de ribeiros, aonde daremos o fruto na estação certa, daremos o fruto no tempo correto. Mas o que temos a ver sobre essa árvore frutífera é o caráter ao qual nós vamos estar frutificando, é o que nós vamos poder realmente manter o propósito que Deus confiou em minha vida e na sua vida. Nós precisamos realmente sermos pessoas muito responsabilizadas naquilo que o Senhor confiou em nossas vidas. Isso é ser o homem provedor? Claro que sim. Quando nós ouvimos os mandamentos, os ensinos do Senhor e nós assumimos essa responsabilidade com zelo, nós realmente estamos dentro de uma segurança onde tudo vai dar certo e no momento exato nós vamos estar dando frutos e esses frutos serão
os resultados das nossas idas e vindas. Seja onde for que nós vamos estar dando esses frutos na hora certa e na estação certa. Inclusive, a palavra de Deus fala sobre estação certa. É uma das verdades que nós tropeçamos, aonde não temos, às vezes, o cuidado e o zelo de esperar o momento certo para que esses frutos venham acontecer nas nossas vidas. O grande mal que nós, às vezes, tropeçamos é a questão de sermos apressados, de sermos acelerados e de sermos aqueles que queremos antes do tempo. Tudo tem o seu tempo certo. Agora, indo lá para os 2 grandes mandamentos, eu quero que você entenda muito bem sobre a importância desses 2 grandes mandamentos, onde o Senhor disse que nós devemos amar o Senhor Deus de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa sabedoria. E o 2º grande mandamento é igualmente ao mesmo o primeiro. Devemos ser zelosos para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando se trata desses 2 mandamentos, irmãos, o Senhor está deixando bem claro que existe uma postura e um perfil para mim e para você. É o comportamento primário, que é tratar do vertical. O vertical é você se relacionando com Deus. Quando você se relaciona com Deus e você anda com Deus, você passa agora a construir uma intimidade com Ele. Vertical, no sentido de toda força, de todo entendimento, de toda sabedoria. Quando se trata de toda força, trata-se de todo o compromisso da sua existência, tanto intelectual quanto física. Se você, na sua existência, desses 2 poderes que Deus confiou na sua vida, não priorizar e colocar em primícia a Deus, você já está andando contra as suas conquistas, contra os seus projetos, contra os seus sonhos. É uma realidade. Tratar desse assunto sobre primazia, sobre primícias a Deus, a cada passo a ser dado, a cada assunto a ser tratado, até mesmo dos mais simples detalhes ou os simples assuntos que você vai tratar, você precisa apresentar a Deus de forma zelosa sobre aquilo que você vai fazer. Mas, pastor, é muito dificultoso essa questão. Tudo que eu vou fazer, eu preciso apresentar a Deus? Sim, irmãos. É fácil, rápido e prático fazer isso. Até mesmo sobre uma bala, um pirulito, uma maçã, uma fruta que eu vou comer, eu preciso apresentar a Deus? Sim. Isso é de toda a sua força, de toda a sua sabedoria, todo o seu entendimento. Você apresenta a Deus todos os seus passos. Cada passo que você vai dar, você vai estar sempre meditando a Deus: Senhor, eu quero dar esse passo, eu quero ir nessa direção, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero tratar de assuntos com pessoas, eu quero ir resolver problemas. Então eu preciso que o Senhor venha comigo e me aprove nesses assuntos que eu vou fazer, em tudo que eu vou fazer. Isso é você realmente viver uma vida de relacionamento com Deus. Na sua empresa, onde você pode ser o patrão ou você o empregado, você está sendo ali tanto aquele que monitora quanto aquele monitorado. Você está sendo tanto aquele ao qual vai ser servido ou também como servirá. Seja os 2 assuntos, ou você é o chefe ou você é o empregado, você precisa cuidar com responsabilidade de cada um desses assuntos. Como empregador, você precisa tratar com todo zelo cada detalhe daquilo que você assumiu como grande responsável daquele empreendimento e dos seus funcionários. E assim também os funcionários, aquele que trabalha na sua empresa, precisa também ser zeloso e precisa ser dedicado com muito zelo, com muito cuidado e com muita atenção em tudo que você assumiu como responsabilidade. Isso é relacionamento com Deus? Sim, é relacionamento com Deus. E cada passo desse empregado para o seu empregador, ele é monitorado e ele é um relacionamento onde um consulta o outro. Dentro da nossa vida natural, nós conseguimos executar isso de uma forma tranquila.
Com Deus, irmãos, é muito mais ainda exigente, no sentido de não errarmos. Nós devemos cobrar de nós mesmos, nós devemos nos policiar, para que não podemos jamais dar um passo sequer, senão como consultarmos a Deus, para que Ele possa estar nos orientando. Se do pequeno, importante valor que você vai cuidar e tratar, se você não consulta a Deus, você, diante de uma importância grande, você pode falhar de não consultar a Deus. Um certo irmão, membro do corpo de Cristo, tudo que ele fazia, ele tratava desse assunto detalhado, consultando a Deus. Cada passo, cada movimento, ele consultava a Deus. De repente, ele chegou numa loja de automóvel e tinha uma promoção espetacular. E o vendedor abordou ele e falou: olha, esse aqui é espetacular para você, não perca essa oportunidade e compre esse carro. Compre, porque se você não comprar, o outro vai chegar e vai pegar essa oportunidade. E ele falou: não, mas eu não posso fazer isso. Eu não falei com Deus. Eu não consultei o Senhor, se eu posso comprar esse carro ou não. E ali no calor da proposta, da oferta, e aquele vendedor insistindo, e ele somente anunciou que não tinha falado com Deus e acabou indo e fechando o negócio e comprou o veículo e levou para sua casa. Irmãos, pouco tempo o motor fundiu. Ele consertou o motor do carro e ele sentiu a dor no coração de não ter consultado a Deus. Passou mais um pouco, o motor fundiu novamente. Carro novo, sim, novo, zero. O motor tornou a fundir. Deus falou com ele claramente: você trabalhou contra você mesmo. Você lutou contra a sua própria sorte. Você ignorou o zelo e o cuidado que você tinha nos detalhes entre eu e você. Você fez uma loucura. E ali ele se arrependeu amargamente, com certeza, pediu perdão a Deus. E tudo foi consertado. Mas pensa bem, será o que está acontecendo hoje na sua vida? Sobre esses assuntos, das situações, dos problemas que surgem, dos danos que aparecem, da dificuldade que está sendo cada dia maior. Será o quê? Falta do relacionamento com Deus. Falta do vertical. Falta do vertical. O grande mandamento. Relacionamento com o Senhor. Você é homem. E dentro do homem, Deus confiou esse potencial e esse poder de decisão. Mas o Senhor te convidou para que, mesmo Ele te liberando com todo esse potencial e talento, Ele quer que você se relacione com Ele. Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. E nós precisamos, irmãos, realmente ser muito zelosos nessa questão. Caso contrário, nós vamos acabar sofrendo terrivelmente, amargamente, situações que poderíamos passar tranquilamente. Eu já tive algumas experiências nesse sentido. E eu tenho certeza que cada um de vocês também pode ter passado por isso. Ou se não tem isso em mente, é porque também não conseguiu nem mesmo perceber a gravidade que você se envolveu. Quando o Senhor trata desses dois grandes mandamentos, Ele fala que o segundo é igualmente ao primeiro, sobre o zelo, sobre a maneira e como você vai tratar desse assunto, que é o próximo. Isso é tão importante para você que é o mantenedor, que você é o provedor, que Deus confiou, que você precisa realmente ser aquele que é apaixonado pelo projeto que Deus confiou na sua vida. Primeiramente vertical, agora no horizontal, que é o próximo que está do seu lado. Quem que é o primeiro que está do seu lado? Qual que é o primeiro próximo do seu lado? Quem é casado é a sua esposa, é o cônjuge. E quem vai casar vai ser o próximo, vai ser o seu cônjuge. E depois da sua esposa tem os filhos, quem já tem filhos. Eles são os próximos. Da mesma forma que você, tratando desse horizonte, desse horizontal, de uma forma zelosa ou não zelosa, você vai afetar primeiramente a Deus. Você está quebrando o primeiro mandamento, se você não cuidar dessa segunda ordenança de Deus. Você está indo contra os princípios da bênção, de ser o provedor. Mas você pode pensar assim: não, pastor, mas comigo está tudo resolvido.
eu tenho condições financeiras, eu dou a melhor proposta para minha esposa, eu compro os melhores móveis, eu tenho a melhor comida lá em casa, eu levo ela para os passeios melhores, as roupas também são boas, eu dou a ela tudo de bom, eu cuido dela de forma zelosa. Mas será que é verdade tudo isso sobre esse grande mandamento, o segundo? Dar coisas, dar alimento, dar passeio. Será que isso realmente é o grande segundo mandamento? De cuidar do próximo? O primeiro próximo é seu cônjuge. Quem não é casado vai ter ainda sua esposa. E logo após vai vir os filhos, são o segundo próximo. Será que é isso mesmo que Deus está alegre porque você dá tudo isso para sua esposa? Querido, tudo faz parte, é bênção, maravilha, nada contra, mas o principal do próximo que Deus confiou em você é o interior dele, é a alma dele, é ele que está dentro desta matéria. A esposa mora dentro do corpo dela, os filhos moram dentro do seu corpo, eles estão ali dentro daquela casa, e eles precisam desse provedor que é você, do cuidado da alma, do emocional, do espírito daquela pessoa. Quando você ama o seu próximo com coisas, com alimento, você não está fazendo nada errado, faz parte. Mas esse grande mandamento que o Senhor Jesus disse sobre amar o próximo é cuidar da alma, é proteger aquela alma, é ajudar aquela alma a ser forte. O Senhor disse sobre a mulher relacionada ao homem, ele diz que aquele que encontra a esposa, encontra o favor dele. Olha só, irmãos, aquele que encontra uma esposa, encontrou o favor de Deus. Agora esse favor de Deus está sendo confiado por ele a você. Ele confiou em você esse favor dele. Muitos dos homens, de forma maligna e diabólica, de forma totalmente, vamos dizer, desonesto consigo e com Deus, não têm tratado desse assunto desta forma. Um dia, o pastor Domingos disse a mim: Manuel, deu uma palestra, deu uma palavra de 20 minutos no culto, no segundo culto, tinha 2 cultos no domingo, deu uma palavra de 20 minutos sobre casamento, sobre sua vida conjugal, para poder ajudar a igreja, ajudar os irmãos. Ele me acompanhava, ele sabia muito bem como eu andava com a minha família. Isso tem uns 18 anos atrás, mais ou menos. E daí, irmãos, aconteceu o primeiro culto, eu participei do primeiro culto, e eu ia ficar para o segundo culto, para fazer essa parte de 20 minutos. E dentro de 30 minutos começava o segundo culto. E ali no pátio, aquele momento caloroso, nós conversando, e minha esposa parava com um e parava com o outro, e eu ali preocupado que eu tinha que levar ela em casa e voltar rapidamente para poder estar no início do culto. Coisa que eu sempre tive muito zelo e muito cuidado de não começar o culto atrasado, começar na hora certa. Ia dar início ao culto e eu poderia começar atrasado no culto. E ali eu estava nervoso já, tenso com ela, porque ela parava com um, conversava, daí cumprimentava outro. Ela não tinha culpa daquilo. Os irmãos, as irmãs cumprimentando e saudando, e o tempo passando, e eu fui ficando irritado, irmãos, ficando nervoso. E eu fui muito, assim, duro com ela. Falei: vamos logo. Será que você não entende? O pastor me chamou para dar uma palavra, e você conversando com um e conversa com o outro e para com o outro, vamos. E ela olhou assim para mim, chocada, certamente muito triste, e eu nervoso, irritado com aquilo. Aí entrei no carro, bati a porta do carro, duro, eu estava nervoso, com pressa para chegar aqui de volta. Minha casa aqui no Dr. Fábio, mas é um curso longo. E daí ela entrou no carro também, eu vi que ela ficou calada, e eu fui, irmãos, quando chegou perto daquela ponte para atravessar ali, o Espírito Santo muito forte no meu coração, e eu com muita decepção, falei: me perdoa, me desculpa, eu fui grosso contigo, pedi perdão, falei: opa, está resolvido, aleluia. Deixei ela em casa, voltei rapidamente, e ali começou o culto, e aconteceu todas as partes.
e veio a pregação, e veio a oração do amém, encerrou o culto. O pastor não me chamou. E daí, eu falei com ele no final, conversei, pastor, o senhor não me chamou para a palavra, eu fiquei aqui esperando o senhor. Ele pôs a mão na cabeça. Eu esqueci de uma vez. Eu falei, pastor, o senhor não esqueceu não. Eu fui proibido por Deus, porque eu machuquei a minha esposa. Eu feri a alma dela. Aí eu contei a história para ele, pedi perdão novamente a Deus. Mas, irmãos, Deus, Ele não compactua. Ele não se relaciona com você quando você agride a sua esposa, quando você machuca o coração da sua esposa, quando você entristece ela. Deus não se relaciona contigo. Você está literalmente separado dele. Ele não aceita. Mas é com todos assim? Sim, irmãos, Deus ama cada um de nós. Ele nos ama, por isso Ele trata de nós dessa forma. Ele não vai abrir mão do amor que Ele tem por mim, por você, porque Ele quer o melhor para nós. Deus jamais vai permitir uma situação constrangedora na minha e na sua vida para te humilhar ou para te machucar. Não, Ele está te abençoando. Ele está te fortalecendo. Ele está criando em você resistências. Deus é esse Deus de amor, amém? Então, queridos, o homem provedor, ele tem um compromisso de relacionamento com Deus, com toda a sabedoria, com todo o entendimento, de toda a sua força. E também o segundo grande mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Quero perguntar, você teria coragem de ferir a si mesmo? Não, jamais. Você não vai fazer isso. Mas o Senhor disse que o próximo deve ser amado e cuidado como nós cuidamos de nós. Aquilo que eu quero para mim de melhor, eu preciso querer também para o meu próximo. Essa é a realidade que nós precisamos entender sobre esses dois grandes mandamentos. Quando se trata do primeiro de forma de relacionamento com Deus e o segundo de forma de relacionamento com as pessoas. Todas as pessoas que vai vir até você é o próximo. De repente uma pessoa vai vir até você te agredindo, ele é o próximo, sim, ele é o próximo. De repente ele vai vir querendo puxar o seu tapete, ele é o próximo, sim, ele é o próximo. E você deve cuidar dele como você quer ser cuidado também. Quando alguém vir até você, ele é o próximo, não importa qual o assunto, a maneira que ele está vindo, ele é o próximo. Ele precisa ser cuidado e ser amado como você ama você mesmo. Isso é sucesso. Isso é ser provedor. Quando o Senhor disse que se você obedecer Ele, não sentando na roda dos escarnecedores, sendo um varão zeloso, cuidadoso, temente a Deus, Ele diz que você se torna como uma árvore poderosa. E esse rio qual você está plantado é o rio de Deus. E você terá força de Deus. As folhas não cairão, os frutos virão na época certa. Você permanecerá, não importa a circunstância ou a situação que vir sobre a terra. Você vai permanecer. O Senhor deixou para nós um relacionamento de amar o próximo na oração, aonde Ele ensina para aqueles discípulos que perguntaram para Ele: Senhor, me ensina a orar. E o Senhor disse: sim, eu vou te ensinar a orar. Você começa da seguinte forma: entra para o seu quarto, fecha a porta e você ora ao seu Pai. Irmãos, ali naquela oração, ele tá deixando bem claro que nós somos um só. Ele disse: Pai nosso. Ele não está dizendo para mim orar assim: Pai meu, meu Pai. Muitas das vezes você está orando assim: meu Pai. Está errado, irmãos, está errado. Você está esquecendo de colocar junto contigo todos que estão nesse corpo, o corpo de Cristo. Ou você está esquecendo que muitos que não estão no corpo, mas é do corpo, Deus sabe muito bem quem é. Você está esquecendo. Está no plural: Pai nosso, que está no céu. Santificado seja o teu nome. Irmão, santificado aonde o nome de Deus? Nele? Não, Ele é santo. Santificado em mim.
Eu preciso ser zeloso no testemunho de ser um cristão, de ser o esposo. Eu preciso ser zeloso em santidade, porque eu estou dizendo: santificado seja o teu nome. Em quem, irmãos? Em tudo que eu for fazer, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, no meu comportamento, no meu caráter, precisa ter santidade, precisa ter clareza, integridade, precisa ser justo, precisa ser correto. Se eu falhar, eu preciso pedir perdão. Se eu errar, eu preciso consertar, porque o Senhor nos chama para essa responsabilidade. E se você ouvir essa oração do Pai Nosso universal que Jesus deixou, Ele deixa tudo no plural. Ele nos leva a um compromisso universal junto, cada um de nós. Nós não podemos jamais negociar esse padrão que Deus estabeleceu. Eu quero ler mais um texto contigo, que assegura toda essa responsabilidade de Deus de forma clara, onde nada vai te faltar, que está no Salmo 104. Eu quero que você abra aí o Salmo 104. E eu quero ler contigo. Se nós assim nos comportarmos, se nós assim obedecermos a Deus, claramente seremos homens provedores. Amém. Esses salmos, do versículo 13 e 15, ele diz assim: Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Versículo 15: E o vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir o seu rosto com o azeite e o pão, que fortalece o seu coração. Agora eu quero que você entenda muito bem que esses três alimentos, do último versículo que eu li, que se trata do vinho, trata do azeite e do pão. Irmãos, o homem provedor, ele é comparado a esses três alimentos, esses três elementos que Deus apresenta durante toda a história da humanidade, como alimento, como a alegria e como a proteção. Quando se trata desses elementos, quando se trata do vinho, o vinho precisa passar por um esmagamento, a uva passa por um esmagamento, passa por uma moenda, passa por uma trituração. Isso representa, irmãos, dentro da minha vida e da sua vida, momentos terríveis e ruins que nós já passamos e podemos passar. Mas a diferença é, se nós tememos a Deus, obedecemos a Ele, temos um relacionamento com Ele, passaremos por tudo isso com a paz que excede todo entendimento. Passaremos por isso com alegria no coração, sabedor de que Deus vai agir. Ele vai agir. Como? Ele sabe como agir. Situações onde você não tem mais aonde se agarrar, ali você está sendo moído, prensado, como a oliva para se tornar azeite, como o trigo sendo moído no moinho para se tornar farinha para fazer o pão. Esses três elementos representam que, mesmo passando por todo esse processo, o resultado lá depois são resultados poderosos. O vinho, alegria. Mesmo passando por luta, você vai trazer alegria para a sua vida e para a sua família e para todos que estão ligados a você. Mesmo passando pela moenda, como o trigo sendo moído no moinho, você vai trazer alimento, sustento, provisão para as pessoas. Você não desiste do propósito de Deus, porque você é o mantenedor, você é o provedor, o homem que Deus confiou. Todo esse poder e potencial está dentro de cada homem. Irmãos, Deus, Ele é fora do tempo. Deus é aquele que, quando Ele começa a criar uma coisa, Ele já terminou. Primeiro Ele termina antes de começar a criar. Deus é esse, sim, que te chama para relacionar com Ele. Olha o tamanho do poder que Deus confiou
com alegria para mim e para você. Esses 3 alimentos, esses 3 elementos que representam as lutas, as dificuldades que você possa estar passando, mas o resultado logo após as lutas é segurança, paz e alegria para todos que estão ligados a você. Nós temos, no texto de Êxodo, nós temos o registro do compromisso entre o homem e Deus através de homens. Nós temos o registro de uma caminhada e um trilho que Deus confiou aos homens da época através de homens. E quando se trata desse assunto, para encerrar a nossa conversa de hoje, nós precisamos entender que sempre vamos ter acima de nós alguém que vai nos liderar, que vai nos conduzir, que vai nos ensinar. Quando se trata desta comunidade aqui, nós temos os nossos pastores, que são os nossos discipuladores, que é aquele que vai nos ouvir. Então, se você realmente teme a Deus e você é zeloso no relacionamento com Ele, você vai zelar, você vai ser um grande homem comprometido com esse ministério que Deus confiou através desse pastor. Aleluia. Isso é ser um homem provedor? Claro que sim. Você sabe o que vai acontecer com o resultado do seu compromisso de discipulado, de vida com Deus e relacionamento com o líder que Deus confiou? Toda a sua casa vai bem. Primeiramente, rico você já é, porque você está bem com Deus e bem com a sua comunidade. Segundo, tudo que vai acontecer com você e com a sua família, é Deus que está cuidando e protegendo. Nada pode intervir, nada pode frustrar, nada pode trazer decepção quando Deus está cuidando. E só há uma maneira de sermos assegurados que Deus está cuidando, se nós verdadeiramente aceitamos aquilo que Ele confiou em nós. Temos um pastor, temos uma igreja, nós temos um discipulador. O meu pastor, o pastor Domingo, é o meu discipulador e ele cuida da minha vida e da vida da minha família. Rapidamente, para encerrarmos, o meu pastor, ele conhece tudo sobre mim, todas as minhas mazelas, as minhas dificuldades, os meus erros, tudo ele sabe sobre mim. E aquilo que ele não sabe sobre mim, ou eu não tenho consciência, mas no dia que a consciência vir, eu vou até ele. Sabe qual é o resultado disso, irmãos? A minha casa está em paz. Eu louvo a Deus. Ele me confiou 4 filhas. E as minhas 4 filhas, elas estão firmemente debaixo do temor do Senhor. 4 meninas mulheres. Alguns irmãos conhecem todas elas. A Jéssica, a Keren, a Emanuele e a Carol. Aqui está o Marcos. Dá uma mão assim, Marcos vai ser, logo logo vai estar casando com a Keren. Já está noivo, vai casar com a Keren. Resultado disso, o homem provedor. O homem provedor. Irmãos, não tem nada mais decepcionante na vida do homem, da família, é quando um filho, ele sai do governo, ele entra por lugares errados, ele vai por caminhos cabrosos, ele começa a fazer coisas erradas, começa a fazer loucura. Quantas filhas, quantos filhos hoje estão dessa forma? Faltou a provisão do homem. Faltou o provedor na casa. É culpa de Deus? Não. Foi falta do provedor. Por isso, a família está desestruturada. E como consertar isso, irmãos? É simples. Hoje mesmo você pode começar tudo novo. Um dia eu cheguei de uma jornada aqui na igreja, o pastor Fabiano me recebeu. E eu falei, pastor, estou de volta, estou aqui tranquilo, quero estar junto. Pode me convocar, pode me chamar para todas as atividades, eu estou aqui. E eu todo confiante, já vou chegar e entrar, de sola aí. E o pastor já vai me escalar. Ele falou, beleza. Do jeitinho do pastor Fabiano, beleza, estamos juntos. Começa do zero, varão. Lá do zero. Você vai para uma célula,
como membro desta célula, você vai se tornar. De membro, você pode se tornar um co-líder, um líder em treinamento. Depois de líder em treinamento, você pode se tornar um líder. E eu estava pastoreando em uma cidade próxima. E aí ele falou isso aí para mim. Irmãos, toda possibilidade eu tinha de me rebelar contra Deus. Eu estava seguro, eu vou pastorear lá. Vou estar na escala dos pastores. Estou pastoreando aqui em Diamantino. E ele falou, começa do zero. Lembra disso, pastor? E ali o sangue deu uma tremida de um lado para o outro, ferveu, subiu e desceu. Falei, pastor, ó, beleza. Querendo falar o contrário. Mas falei, ó, beleza, pastor. Vai ser assim mesmo. Fui para a célula. Esqueci o nome da irmã, que foi a minha líder. Estava na célula do pastor Fernandes. Era líder na época. E ali fiquei como membro, depois de membro, daí para líder em treinamento, daí líder de célula. E as coisas foram acontecendo, irmãos. Aí Deus lá na frente me confiou de cuidar de uma igreja lá no Novo Milênio. Está aqui os irmãos do Novo Milênio. Está ali o Leandro, o Gilson, o Samuel e o Kleber. Vieram estar aqui conosco. Fiquei ali por 13 anos. E agora Deus está me levando para um outro lugar, aonde Ele tem para mim. Muito distante daqui dessa cidade, aqui do estado do Mato Grosso. Alagoas, irmãos, é 3.000 quilômetros. Se eu sair lá do Jardim Vitória, vai ser 3.015 quilômetros. Se eu sair daqui, vai ser 3.000 quilômetros, mais ou menos. Longe, distante. E estou indo, a data já está marcada, já estou com tudo pronto para poder sair daqui dessa cidade e ir para um outro lugar onde Deus certamente vai nos usar ali para ajudar no reino, na obra dele. Irmãos, não há nada mais valioso nesta vida do que ser temente a Deus, temente ao Senhor, servir o Senhor. E servir a Deus é servir o próximo, é cuidar do próximo. Isso é o que nós devemos entender como ser um homem que vai ser sempre o provedor. Caso contrário, irmãos, precisa de voltar a estaca zero de novo, né, pastor? E começar tudo de novo. Mesmo dentro de um padrão que eu entendi que estava bem, comecei na estaca zero aqui com o pastor Fabiano. E aí tudo deu certo. Prosperidade, ser mantenedor, não é ter. Prosperidade não é ter coisas, é ser o que Deus chamou para ser. Nunca, jamais negociar o propósito de Deus. Caso contrário, Ele vai começar de novo contigo até você entrar no trilho novamente. Nada pode mudar o propósito de Deus na minha e na sua vida. O que Ele tem para nós, Ele vai nos levar a acontecer e cumprir. Cada um de nós. Isso é ser o provedor. Relacionamento com Deus. Relacionamento com o próximo igualmente. E sempre debaixo das nossas autoridades que Deus confiou. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê força. Que Deus te dê habilidade e coragem. Para que você possa chegar hoje na sua casa, na sua família, e dizer para a sua família, bem claro, aonde foi que você errou, aonde você falhou. Se você machucou a sua esposa, irmãos, peça perdão a ela. E clame a misericórdia de Deus. Porque eu pedi perdão lá, mas eu não pude entrar em atividade aqui. Deus falou, não é assim não. Está perdoado, mas a consequência tem. Que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida. Ande bem com Deus e tudo vai muito bem. Ser provedor não é ganhar 100 mil reais por mês, ou 30 mil, ou 10 mil. Ser provedor, de repente, numa casa simples, de chão batido, mas a sua família está em paz. A sua família está em sã consciência. Isso é ser provedor, amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu acho que o meu tempo já passou. Vamos colocar de pé. Quero orar por você. E o foco principal hoje, esses dois grandes mandamentos. Relacionamento com Deus, na vida vertical, sempre olhando para o Senhor. Sempre, em todas as coisas.
Eu chego no mercado, o altar é colocado ali, o altar está pronto, é colocado ali em cima o alimento, e ali nós oramos a Deus, agradecendo por cada um deles, quebrando, cancelando toda a maldição, toda a consagração, desde o plantio até o caixa do mercado. E depois nós oramos, consagrando e abençoando a Deus, para que quando entrar no nosso estômago, ser bênção, ser saudável. O homem está sendo destruído pela boca. O Senhor garante que nenhum mal pode vir sobre nós, daquele que comemos ou bebemos. Nada pode nos matar. Mas se nós sermos zelosos, temente a Deus e apresentar tudo a Ele, tudo que entra na nossa vida precisa ser apresentado a Deus. Caso contrário, vamos ser muito ofendidos e machucados. Fecha teus olhos, por gentileza. Comece a buscar a força de Deus para que você possa chegar aonde você errou e consertar os erros que você cometeu. Comece a buscar a Deus agora, a força dele, para que você possa realmente ser esse homem provedor dentro do padrão da lógica de Deus, não do padrão e na visão humana. A visão física, irmãos, ela interfere, interrompe a visão espiritual. Por isso devemos andar primeiro pela visão espiritual, que é o relacionamento com Deus. Depois a física vai ser provada, se Deus está nesse negócio ou não. Assim devemos andar. Pai Santo, Pai Nosso que estás no céu, santificado é o Teu nome em nós. Pai, nos ajuda a sermos realmente comprometidos, responsabilizados, sermos disciplinados com essa ordenança que o Senhor confiou, mandamentos, decretos que o Senhor confiou. E todos os mandamentos da lei se resume, se cumpre nesses 2 grandes mandamentos, Pai. Que nós possamos estar realmente atentos, realmente avivados, decididos a andar nesses 2 grandes mandamentos, que cumpre toda a lei. E estamos bem, e andaremos bem, e chegaremos em lugares altos, aonde jamais chegaríamos se o Senhor não for conosco. Pai, em nome de Jesus, que a força do Senhor venha no coração de cada homem agora, e que ele possa, Pai, se humilhar diante das pessoas que ele ofendeu, que ele machucou, porque ele feriu o Senhor, quebrando o grande mandamento, não obedecendo o Senhor. Pai, em nome de Jesus, como o Senhor ali na cruz deixou o exemplo, aquele homem furava o teu lado, e o Senhor disse, olhando para o Pai: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. O Senhor deixou esse exemplo. Pai, em nome de Jesus, quando nos atacam, quando nos ferem, temos que ter a clareza de que essas pessoas não sabem o que faz. Elas não sabem o que está fazendo. Elas necessitam da nossa misericórdia, do nosso perdão. Elas precisam da nossa ajuda. Nos ajuda, Senhor, a sermos esses homens provedores da lógica, da maneira do Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. E que a igreja do Senhor viva o que o Senhor confiou para ela. Em nome de Jesus. Se você crê e recebe esta palavra, querido, diga amém, Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluias.